Olá, meus queridos! Eu sou a professora Sheila e vou ministrar a aula hoje de Administração de Condomínio, módulo 4. Vamos lá, a gente já conversou sobre administração, já falamos sobre legislação, já falamos sobre todas as nuances do condomínio. Hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre as funções de cada pessoa no condomínio, tá bom? De cada ente dentro do condomínio. Temos o síndico, o subsíndico, conselho fiscal, conselho consultivo e o conselho de obras. Aí eu vou passar para vocês, tá bom? Antes eu vou falar um pouquinho das funções do síndico. Por quê? Apesar da gente já ter abordado isso em outros vídeos, lá no módulo 1, módulo 2, o síndico ele possui toda a responsabilidade ativa e passiva do condomínio, tá bom? Se houver algum acidente dentro do condomínio, se houver alguma multa, é ele que responde perante a pessoa jurídica, que é o condomínio, tá bom? Agora, o subsíndico. Ele é obrigatório, professora? Não, ele não é obrigatório, gente. Ele não possui regulamentação em lei. Sua regulamentação se dá pela convenção do condomínio, sendo uma atribuição do condomínio a deliberação da necessidade se tem ou não um subsíndico. Neste caso do subsíndico, muitas convenções antigas, elas exigem que tenha um subsíndico, certo? E aí o que acontece? Poucas pessoas têm essa disponibilidade, a voluntariedade de ser subsíndico, porque ainda acarreta, quando o síndico não está, é ele que se torna o responsável, tá bom? E então, na convenção do condomínio que vai definir se o subsíndico será remunerado, se ele será obrigatório ou não, tá bom? Na convenção que vai estar definida essas nuances. Hoje temos muitos condomínios com vários blocos, com vários prédios. E o que está acontecendo muito hoje em dia? Num condomínio, vamos exemplificar aqui, num condomínio de 10 blocos. O que acontece? 10 blocos com 10 andares, com 4 apartamentos cada andar. Gente, é muitas pessoas, entendeu? Por prédio, você já vê aí que são 40, 10, 400 apartamentos para o síndico tomar conta. É muito. O que acontece? Em cada bloco desse, em cada prédio desse, de 10 andares, existe um subsíndico. A figura dele, ele vai atuar como síndico daquele bloco, porém ele será o subsíndico do condomínio, tá bom? O que acontece? Ele pega todas as demandas do seu bloco e leva para o síndico. Ele vai ser um representante daquele bloco. E isso é o que tem acontecido muito hoje em dia. As funções do subsíndico. Possui todas as atribuições do síndico, mas assume seu lugar apenas nas ausências esporádicas do síndico. O síndico precisou viajar, o síndico não está, aí ele assume. No caso de renúncia ou morte do síndico, o subsíndico assume o cargo apenas provisoriamente, não substitui de imediato não, tá? E compete a ele convocar uma assembleia para que seja feita uma nova eleição. Bom, síndico foi destituído, o síndico faleceu, o que acontece? Não dá para o condomínio ficar sem ninguém. O subsíndico assume, tá bom? E aí ele convoca uma assembleia para que ele possa ou eleger outra pessoa ou se eleger. Ah, mas é importante isso, professor? É tão banal, né? Se ele já está lá, fica lá. Não é assim, pessoal. Essa assembleia, ela tem que ter edital de convocação, ela tem que ter ata registrada em cartório. Para quê? Para que ele possa levar nos bancos e poder fazer a movimentação bancária também do condomínio. Porque nos bancos só aceita a ata registrada em cartório, lógico, e somente aquela pessoa que tomou posse pode fazer a movimentação. Afinal de contas, a gente está mexendo com o dinheiro dos outros, né? Então, o banco tem essa preocupação. Conselho fiscal. Ele possui a função de conferir todas as contas do condomínio e emitir parecer sobre as contas para aprovação ou não em Assembleia Geral. Entretanto, não é competência do Conselho Fiscal aprovar as contas. Compete a eles apenas a sugestão para que a Assembleia aprove ou não a prestação de contas do condomínio.
Conselho fiscal, como nós já vimos, é composto por 3 pessoas geralmente, e dentre essas 3 pessoas, elas são moradores, proprietários do condomínio. A gente tem que dar preferência para esse tipo, porque é eles que vão fiscalizar, né? E engraçado isso daqui. Muitas pessoas levam para o Conselho Fiscal para eles aprovarem a prestação de contas. Não existe esse tipo de aprovação, pessoal. O Conselho Fiscal, ele vai chegar na Assembleia de Prestação de Contas e vai falar assim: eu analisei mês a mês e não vi irregularidade. Eu realmente proponho aprovar. Mas ele não vai falar assim, tem que aprovar, pronto, acabou. Então presta atenção, pessoal. A prestação de contas só é aprovada em Assembleia pelos moradores. Com o Conselho Fiscal, ele simplesmente emite um parecer favorável ou não à aprovação da prestação de contas. Quais são as funções, né? Dentre suas atribuições, desculpa, aqui as suas atribuições, tá? É permitido ao Conselho Fiscal, permitido auditar e fiscalizar as contas do condomínio, alertar o síndico sobre eventuais irregularidades. Aconteceu alguma coisa e o síndico não está sabendo, o Conselho Fiscal tem o dever de ir lá alertar, entendeu? Dar pareceres, questionando, aprovando ou reprovando as contas do síndico. Os membros podem eleger o presidente do conselho, para não ter tumulto, né, pessoal? 3 pessoas, quando for para entregar a prestação de contas ou emitir o parecer, apenas um emite e todo mundo assina. Pronto. Escolher com o síndico a agência bancária do condomínio. Escolher com o síndico a empresa seguradora do condomínio. Isso daqui, pessoal, com o síndico. Muitos síndicos fazem essa escolha, né? A agência bancária, hoje nós estamos vivendo numa era onde existem os bancos físicos e os bancos virtuais, certo? Então, muitos condomínios estão levando para a Assembleia, para quê? Para que a Assembleia defina se quer banco físico ou banco virtual, tá bom? Eu quero levar para uma Assembleia a escolha da seguradora. Tem impedimento? Nenhum. O que você vai fazer? Simplesmente dar respaldo à sua decisão. Eu estou com 3 orçamentos aqui, vamos escolher uma seguradora. Pronto. A Assembleia definiu, finalizou, não tem mais o que ser questionado. Agora a gente vai falar sobre as coisas que não se trata de atribuição do Conselho Fiscal, tá bom? Fazer compras ou contrair dívidas em nome do condomínio. O conselheiro fiscal não pode ir lá na conveniência do fulano e falar assim, não, isso aqui você pode anotar no nome do condomínio, que depois o síndico passa aqui e paga. Não. Tomar decisões administrativas em nome do condomínio sem autorização do síndico. Ele não pode simplesmente definir, renovar ou não com a empresa o seguro do condomínio sem autorização do síndico. Se acontecer algum problema, é o síndico que responde, não é o Conselho Fiscal. Deixar de registrar em livro próprio as atas de suas reuniões. Uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, dependendo da periodicidade, vai-se haver a reunião para prestação de contas entre os conselheiros, síndicos e subsíndico, né? E o que acontece? Tem que ser registrado em ata mesmo tudo aquilo que foi falado ali, tá bom? Isso é muito importante porque se houver questionamentos futuros, tá ali que tal dia foi questionado e foi respondido. Conselho consultivo, pessoal. O Código Civil não trouxe a obrigatoriedade de um conselho consultivo. Entretanto, se a convenção determina, este deverá ser constituído. Vocês perceberam que assim, o Código Civil ele não trouxe a obrigatoriedade de ninguém, exceto do síndico, tá bom? Ele trouxe sim a figura que o condomínio poderá ter um conselho fiscal, o condomínio poderá ter um subsíndico, tá bom? Entretanto, se na convenção exigir que tenha um conselho fiscal, um conselho consultivo, um subsíndico, deverá ser eleito em assembleia. Ah, professor, eu fiz assembleia, mas ninguém se voluntariou. Não tem problema, vocês não vão ser multados por nada disso, tá bom? A próxima assembleia que houver, primeiro tópico,
é compor o quadro de conselheiros que está faltando. Se ainda assim ninguém se voluntariar, e vocês vão fazendo isso sucessivamente. Pelo menos vocês estão demonstrando que vocês fizeram a parte de vocês. Colocarem em assembleia para se voluntariar, mas ninguém quis assumir. Com a sua Constituição, como sua Constituição dependerá da convenção de cada condomínio, cabe à convenção determinar suas funções, podendo ser de propor melhorias à análise de orçamentos. O que é isso, pessoal? O Conselho Consultivo, como ele não tem funções definidas, é a convenção que vai definir. E ele serve, lá na convenção, né, vai estar definido que ele pode servir tanto para propor melhorias, tá? Onde, no próximo ano a gente quer fazer uma reforma no condomínio, queremos mudar a entrada do condomínio, e ele vai trazer as demandas que eles têm dos moradores, certo? Às vezes um vizinho, um colega do bloco, traz essas demandas e ele pode propor ali. E também, o próprio conselho, ele pode fazer o auxílio do síndico em fazer orçamentos, tá bom? Quando você tem muitas demandas, necessidade de prestação de serviços, ou uma prestação de serviço um pouquinho mais rara de se encontrar no mercado, o Conselho Consultivo pode sair para fazer essa busca de orçamento, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre o Conselho de Obras. Eu nem coloquei aqui porque ele é uma inovação. Depois que saiu a norma regulamentadora que fala sobre as obras do condomínio, muitos condomínios, tá bom, que estão saindo agora, eles estão com esta constituição do Conselho de Obras. Por quê? São as pessoas que vão ficar definidas para elas fiscalizarem qualquer obra do condomínio. Mas precisa disso mesmo? Sim, pessoal, precisa. Por quê? Se você parar para analisar, tem que ter toda uma documentação. Neste momento de pandemia, uma semana estava permitida, a outra semana não estava. Aí passava 2 semanas, permitia, na outra semana não permitia. Então, o Conselho de Obras, ele serve para quê? Para fiscalizar mesmo as obras do condomínio. Só as obras do condomínio, professora, aquelas externas? Não, as obras internas também, tá bom? Como o síndico não pode estar 24 horas, fez barulho fora do horário, tá entrando muita gente, depositou lixo no local errado, o Conselho de Obras tem essa particularidade de informar a todos, ao síndico, na verdade. Bom, mas na minha convenção não está definido que pode ter conselho de obra, Conselho Consultivo de Obras, Conselho de Obras, né? Não está definido. Mesmo assim, pode, professor? Sim. A resposta é sim, pode. Tudo que for para agregar, trazer mais seguranças, realmente pode ser acrescentado no condomínio. Esse Conselho de Obras seria interessante ser composto por um engenheiro, por quê? É ele que vai verificar se está tudo regular, se a ART do engenheiro de tal apartamento, entendeu? Tá certa. Se houver alguma denúncia no CREA, ele pode levar os fiscais até o apartamento e mostrar a documentação, entendeu? Que possui, e assim sucessivamente. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Meu muito obrigado. Nossa aulinha hoje foi só sobre funções, tá bom? Do síndico, subsíndico, conselhos também. E um beijão a todos e até a próxima aula.